participar. Me pediu para gravar. Então, pronto. Vamos começar a gravar, tá bom? Vamos começar a nossa reunião, então? Oi, Roberto, você entrou também? Bem-vindo. Ixi, Júlio, acho que vai ficar nós, viu? Olha, eu que estou escutando. Ai, Júlio. Só você que tá de corpo e alma, Júlio. Fala para eles que sextou. Ó, chegou. Muito bem, Rei Chegamos. Pati. Chegamos. Isso. Eu vou marcar Estamos reunião com vivas. vocês, ó, às 8 da manhã, para ver se vocês vão. Tudo bem, maravilhoso? Ai, meu Deus. São muitas emoções de sexta? Então, você viu que eu nem consegui entrar, né, Ellen, com as meninas. A Ângela entrou com RH, mas eu tive que entrar numa reunião emergencial com a Unicamp. Muito bem, muito bom. Tá Tá. joia. Mas vamos falar aqui nós. Aguinaldo, que bom te ver. Você tá bem? Tô bem, joia, obrigado. Que bom, ótimo. Então tá bom. Bom, eu já falei com o Fábio sobre a inteligência artificial que está aqui. Não sei como é que veio parar aqui. Oi, André, bem-vindo, tudo bem? Inteligência artificial. Tem uma inteligência artificial aqui na reunião. Tudo Então. É a gravação da reunião, né? Geralmente, quando a Lasa entrava, que aparecia esse... Bom dia. Esse Vocês estão falando sobre o Bom dia. agente de inteligência artificial? É porque está gravando, Porque ele faz... Não. Eu comecei a gravar depois. Isso aí ele faz apareceu a logo que eu entrei. transcrição. Se você precisar, ele faz a transcrição de tudo que foi falado, faz a ata automático. São várias funcionalidades que eu não sei mexer, mas eu sei que foi implementado. Tá, eu estou gravando a reunião. Bem-vindo, Fábio, bem-vindo, André. Eu estou gravando a reunião, a Karine não vai poder entrar, mas eu só queria entender o que era, porque não fui eu que coloquei. Tem a ver com automático do Teams mesmo. É o tipo um assistente, né, automático. Mas vocês colocaram isso da RV. Faz parte do pacote, né? Do nosso. Tá habilitado, tá. Isso. Tá bom. Só que é coisa nova, tá? Isso aí, inclusive, está tudo em inglês ainda. Toda a documentação dele está tudo em inglês. Tá, mas tá tudo bem, ok. Isso. Então tá bom. Então, essa possibilidade para fazer ata e tudo mais. Eu adoro. Mas tá ótimo, gente. Então vamos conversar. Vamos começar finalmente com nossa penúltima reunião antes do fim da penúltima? Penúltima. A próxima já vai ser a última dessa trilha 1, tá bom? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão agitados com várias coisas, fazendo várias coisas? Estamos aqui, como assim? Roberto, Murilo, Marcelo. Estão aqui, muito bem. Murilo. Oi. Você já fez reunião aqui com os gerentes, diretores? Não, primeira vez. Primeira vez. Eu não estou te vendo. Você está com a câmera aberta? Estou fechado. Vou abrir. Você não quer abrir? Isso. Roberto, Fábio. Isso, gente. Falei que esse negócio de tecnologia não é comigo, não. Pera um pouquinho. É lá em Como cima. assim, Fábio? Como não é com você? Se não é com você, meu Deus do céu, socorro! Eu não vou nem Seria com quem? Não, que eu tava me arrumando aqui para aparecer bonito para vocês. Sim, aí, ó. Gente, pentei o cabelo. Roberto Aparecido Batista, por favor, pentei o cabelo, abre sua câmera. Eu tá dizendo o seguinte, quer usar a câmera, tem que autorizar. Ué? Autoriza, uai. Só Mas eu clico autorizar, nela. Roberto. Ó, Venha para a luz. A Adri também, se puder abrir a câmera. Bem-vindo. Só, inclusive, para a gente poder dar as boas-vindas aqui para o Murilo, para esse grupo, né, gente? Bem-vindo, Murilo. Obrigado. Bom Murilo, dia a todos.
Murilo tá onde, Murilo? Belém, Pará. Belém. Você já conhecia o Murilo, gente? Eu não. Não? Prazer, Murilo. Bem, não. Só falo com o Murilo. Seja É o quê, bem-vindo, Murilo. Paty? Só falo com o Murilo. Só fala com o Murilo. Olha lá. Isso. Agora vamos ver o Murilo. Você fica onde, Murilo? No CD? No hospital? Não, aqui eu fico no CD. São dois Ah, tá. CDs, né? CD BEL2 e BEL3, e aí eu fico nos dois. Ah, entendi. Muito bem, muito bom. Bem-vindo, bem-vinda, Cris. Roberta entrou de novo. Bem-vinda, Adriana. Bem-vindo. Bom, gente, então, Pelo jeito. Murilo, já dei as boas-vindas aqui, gente. Murilo de Belém. Murilo era farma, né, Murilo? Sou farma. Não, uma vez farma, sempre farma. Eu espero. Sou Eu farmacêutico. adoro! Murilo é farmacêutico, estava antes num cargo de farma. Eu comecei na Supervisor farma. RV como farmacêutico RTCF, fiquei um ano e um pouquinho, em alguns meses, e aí, nesse período, mesmo de um ano que eu entrei aqui na RV, eu assumi uma responsabilidade, pois eu não tinha líder, então eu tomei essa responsabilidade para mim, e depois desse um ano e alguns meses, eu fui promovido para supervisor operacional farmacêutico, fiquei 3 meses, e aí, mês passado, março, eu tive a promoção para gerente operacional CF. Muito bem, muito bom. Parabéns, Murilo. Fruto do nosso aproveitamento interno, muito bom, muito bem. E bem-vindo ao grupo, Murilo. Obrigado. O Murilo. Oi, Júlio, pode falar. Não, foi sem Foi querer. tentar bater palma. Eu sei, acontece. Eu também faço isso. Se a gente vai bater palma, levanta a mão, gente. A palma é do lado, onde tem reagir. Agora que eu vi. Isso, ali tem uma palminha assim, ó. Isso. Tem corações, tem várias coisas. É isso aí. Murilo está na trilha, né, Murilo? Sim. Lideração. Então, Murilo está na trilha, percorrendo a trilha também, com a turma S1, e agora está nesse grupo aqui também, uma visão dupla. Então, Murilo tem a vivência também do que é estar na trilha, né? E, Murilo, então, a cada 4 semanas a gente se reúne aqui com gerentes, como eu falei para você. Essa é a penúltima reunião, daqui a 4 semanas, 5 semanas, um pouco mais, na verdade, acho que é dia 8 ou 9 de maio. Nós temos, acho que é 8 de maio, 9 de maio. Nós temos reunião para fazer o fechamento dessa trilha 1, tá bom? Certo. Vocês estão preparando o depoimento de vocês, gente? Já falei para vocês mandaram o primeiro depoimento como gerentes, como pessoas que estão acompanhando o pessoal da trilha, né, há umas 5, 6 semanas, mais ou menos. Só Aguinaldo, que estava de feriado, não conseguiu mandar, mas eu recebi alguns depoimentos e quero dizer para vocês que daqui a algumas semanas, né, agora que a gente fizer a avaliação, vocês vão precisar se preparar para trazer o depoimento de como é que foi acompanhar as pessoas nessa trilha, tá? Então, é importante que você... Agora sim, Roberto! Muito obrigada! Agora eu estou te vendo. Murilo, se você nunca viu o Roberto, aqui está Roberto. Acho que eu já falei com ele, eu não lembro. Impossível não falar com o Roberto. Com Roberto, com Patrícia, todos falam, não é possível que não fale. E Renata, né, Renata? Então, gente, primeira coisa, lembrar em que momento estamos. Estamos prestes a finalizar as turmas, tá bem? E vocês acompanhando essas pessoas, daqui a umas 6 semanas eu vou querer saber como é que foi o acompanhamento e o que é que vocês perceberam nos líderes de vocês, tá bom? Esse
treinamento foi um dos pontos mais solicitados quando a gente fez a pesquisa de clima lá em 2023, e agora a gente tem essa super oportunidade de oferecer isso para as nossas equipes, tá bom? Bom, desse período que passou, em que o foco foi avaliação comportamental e técnicas de feedback, ficou alguma dúvida? Como foi o acompanhamento? Vocês querem trazer alguma questão? Foi tudo maravilhoso, é isso? Assim, aqui em Belém, no caso, eu faço reunião diária. Eu sempre fiz reunião diária, né, com a equipe. Como são 2 CDs, eu, quando chego de manhã, eu sempre paro no BEL3, faço reunião, oriento a equipe, dou parabéns para a equipe quando está tudo ok. Quando eu tenho que falar com alguém, eu também falo para ter melhorias. Inclusive, em uma das aulas que eu assisti sua, eu adotei com os líderes, né, e com o analista, no caso, para a gente começar a fazer a ficha de acompanhamento de melhorias, né? Então, a gente vai começar esse mês a fazer as fichas. Eu já fiz reunião aqui também em BEL2 e já repassei para toda a equipe que essa ficha é importante para o gestor conhecer a equipe, né? Como é que ela está indo, o que pode melhorar. E aí a gente está tendo essas conversas diárias, né, com toda a equipe. Eu sou uma pessoa bem transparente em relação ao que acontece dentro do CD. Não adianta eu guardar tudo para mim e depois estourar uma bomba, né? Então, tudo que acontece eu repasso para a equipe, o que a gente pode melhorar, o que pode influenciar na nossa operação. A gente sabe que o estado do Pará é um estado muito grande, as vias são bem complexas, então a gente trabalha com limite mesmo, né? Eu saí de um inventário agora de 9 dias, onde eu queria que desse tudo certo e deu, graças a Deus, porém tem seus atropelos, né? Um inventário onde eu queria que terminasse no dia que eu queria que terminasse, né? Tipo, BEL2 eu queria que terminasse em 2 dias, foi para 3. Perdão, BEL3 eu queria que terminasse em 2 dias, foi para 3. BEL2 eu queria que terminasse pelo menos em 5 dias, foi para 4, e a gente conseguiu finalizar. Mas teve toda uma questão de sistema que atrasou o nosso processo, e aí chega pedido, chega nota, e as pessoas ficam exaustas, mas tudo tem uma recompensa no final, né? Então, acredito que se um líder está acompanhando sua equipe, está indo atrás, está buscando entender o que está acontecendo, a gente consegue concluir tudo no final, né? Então, em relação ao feedback, eu passo diário para eles, e o que eu tenho que orientar da melhor forma possível, eu vou passando para cada um. Muito bom, Murilo. Muito bem, obrigada por trazer. E aí é legal você trazer essa visão de assim, eu vi uma aula sua que, né? E aí eu quero incentivá-los, inclusive, para que vocês entrem na trilha, e a trilha de vocês, né, a trilha que eu liberei específica para vocês, que é de gerentes e diretores, vocês podem navegar pelos conteúdos sem necessariamente fazer o anterior para ir para o próximo, tá? Então, eu quero ver especificamente a trilha de avaliação comportamental. A trilha não, desculpa. O curso de avaliação comportamental. Quero ver especificamente o curso de técnicas de feedback. É só entrar lá e cursar e ver o conteúdo, tá bom? Oi, Dri. Bem-vinda. Oi, bom dia, gente. Eu tô achando fantástico esse processo todo, enfim, sou fã de treinamento, não preciso nem dizer, né? Seria... Se eu não fosse, não estaria onde eu estou, né? Mas, enfim, uma dificuldade que é uma dificuldade minha, e que eu acho que, de repente, é um detalhezinho, que a gente poderia... não sei se foi só uma dificuldade minha ou se é uma coisa comum, um detalhe apenas, mas que eu acho que vale a pena. Quando eu recebo o acompanhamento da minha equipe para dar uma olhada, aí vem lá, eu até falei com você em particular, veio lá da Andresa, acho que era 60% de concluído. Eu fico sem parâmetro, eu não sei se 60% é o que ela deveria, ou eu vejo 60%, para mim está faltando 40%. Então eu já começo a perguntar, cadê, Andresa, que você não fez? Não, calma, mas eu já fiz tudo, a aula, eu só não fiz a aula que eu não soltei amanhã ainda. Então, tá.
Eu acho que seria legal ter um indicador para gente, assim, olha, aqui é o que todo mundo tinha que estar, para que a gente saiba, tá bom, a minha equipe 60% é o ok, ou Sim. não, ela tem mais alguma coisa para fazer, principalmente porque eu olhava e via que tinha algumas pessoas que já estavam muito mais para frente. Sim, Então, não, se sim. tem alguém que está quase perto do 100, eu tenho que estar lá perto também. É só um detalhe bobo, mas eu acho que talvez quem fosse ansioso que nem eu, acho que dá uma ajudada. Mas por outro lado, acho que eu tenho que dar um feedback legal para vocês, porque eu tive conversando com a Andresa e eu deixei que ela conversasse com a equipe, até para que a minha figura passe a interferir menos nessa relação. E ela me trouxe os feedbacks da equipe que foram sensacionais, assim, então acho que tá valendo super a pena. Que legal, Adri. Ela fez feedback com as pessoas da equipe? Fez. Ela foi fazer os exercícios perguntando, né, o que eles queriam, por que trabalhavam na RV, por que buscavam. Isso. E a gente teve de tudo, assim, teve desde trabalho, porque preciso pagar conta. Sim, sim. Até algumas pessoas que realmente falaram que estão aqui porque gostam, porque entendem que a gente faz um trabalho importante, que querem fazer carreira. Alguns entenderam que o caminho deles, que eles enxergam como crescimento, é ir para a operação, como farmas, o que a gente ficou bastante feliz, porque o que a gente gostaria é isso mesmo, né? Então, assim, foi bem... Inclusive, pessoas que a gente não enxerga como farmas operacionais e que falaram claramente que esse é um desejo real de experimentar. Né? A gente até vai pensar em alguma forma de tentar experimentar. Então, foi bem gostoso, foi bem legal. Eu adorei, Adri. Obrigada pelo... Nossa, que legal. Fiquei mais feliz ainda. Minha sexta-feira brilhou mais. Eu fiquei bem feliz também quando eu vi. Nossa, é demais. Essas coisas fazem muita diferença, né? E é muito legal ver você, né, acompanhando, escutar. Olha, eu conversei com ela e percebi isso. Isso é muito legal. Então, parabéns por estar acompanhando e estar escutando e trazer isso, que é tão rico para a gente. E já me dá um gás mais forte ainda, pensando na gente fazer lideração com os farmas, né? Que é nosso próximo plano, né? É estender isso para todos os farmacêuticos e especialistas, né? Então, a gente vai ter aí com os consultores de projetos e o pessoal também enfim, advogados, aqueles super especialistas ali vão entrar na trilha também, a gente vai poder seguir essa trilha. Muito bom ouvir vocês. Mais alguém? Marcelo, fiquei muito feliz que a tua equipe veio na última aula ao vivo, depois de um breve, como eu posso dizer, um breve tumulto. Tumulto. Mas assim, eles estão engajados, né? A gente está passando por um momento de muitas mudanças, assim, né? Algumas delas bruscas, né? Que estão se esforçando ao máximo aí para corresponder, né? Na medida do possível. Teve algumas vezes eles tiveram que se ausentar, né? Muito porque eu pedi, porque no momento ali tá bem turbulento, né? Sim. Mas daqui para frente eu creio que a tendência é ficar as coisas mais calmas, né? E as coisas se ajeitarem com o tempo. Faz parte, né? Quando a gente assume que é operação, a gente tem uma dificuldade ali no início, né? Mas as coisas com o tempo elas vão se assentando, vão se encaixando e assim a gente segue, né? Isso eu espero também que fique para mim também e para todo mundo aqui, né? Sim, sim. Eles estavam bem participativos nessa última aula, gostei bastante. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. Eu sei que você tem um desafio. Todos temos, gente, mas Santa Catarina lá estava uma coisa especial, né, Marcelo? Oportunidade, né? Fez uma reestruturação na liderança ali, então eles realmente não conseguiram participar ali em 1, 2 aulas, mas agora nessa última eles estavam bastante participativos, tá? Foi bem legal, bem bom mesmo. Júlio, o Wellington, na última aula era dia feliz dele, não pôde entrar. Ele até me mandou, desculpa, Ellen. Eu falei, pelo amor de Deus, vai ficar no seu dia feliz. Ele me perguntou novamente se ele poderia, né? Eu falei, a regra é não, né? Né? Igual Ele de até férias, chegou a pedir para entrar, eu falei, É. E eu tenho percebido esse movimento
deles, quando eles não podem. Ó, Renata, eu tô seguindo direitinho a orientação, tá bom? Eu não deixo entrar. Quando eles estão de férias, quando eles estão de dia feliz, eu não deixo. E o que eu percebo que tem sido muito legal, gente, é que quando eles não podem, é porque acontece às vezes da operação tá muito aquecida e não vai conseguir entrar. Eles estão perguntando se pode entrar em outra turma, e isso está sendo muito legal. Então, quando a pessoa diz não vou conseguir entrar, tem alguma outra turma que eu posso ir, eu sugiro, tá? Eu deixo eles entrarem. Então, isso no começo estava meio assim, então eles já estão percebendo isso, tá? Isso significa que faz diferença, né? Oi, Cris. Cris, depois Roberto. Oi, Cris. Tá fechado seu microfone, Cris. É isso mesmo, viu, Ellen? Bom dia a todos. Eu tenho um líder que acabou de entrar, então quando eu vejo o bom dia dele, eu já sei que ele vai me perguntar: deu certo liberar o meu acesso para lideração? Tem isso É o também. Francisco Lincoln. Ele Eu me sei. perguntou e os outros ficam fazendo a aula, o treinamento dentro da sala com ele. Ele passa, olha, fica olhando. Poxa, o que que você ouviu? O que que foi abordado de novo hoje? Aí eu falei, não, vai ter reunião com os gestores na sexta-feira e eu pergunto para ela se o seu acesso já está liberado. Ó, a gente pode. Vou conversar, vou ver aqui. O que a gente Tá pode bem. combinar sobre isso, tá, gente? Tá Que bem. são os novos colaboradores. Eu já passo para você, Roberto. Aproveitando, Cris, parabéns, obrigado pela força aí, Cris. Tamo junto, Aguinaldo. Nossa Senhora. Tamo junto e misturado. Ai, Vai Obrigado, dar desculpa, bom. desculpa aí. Parceria não, peraí, que RV. agora eu fiquei curiosa, quero saber o que aconteceu. Não, é porque a parceria RV é isso, né? RV é transporte com excelência. Então, nós fizemos uma parceria excelente aqui de um caminhão do Aguinaldo que ia ficar para amanhã. Nós conseguimos fazer o levantamento dos pallets que estavam muito bem organizados. Parabéns, Aguinaldo. A carga estava excelente. Então, foi um verdadeiro sucesso. Vamos conseguir liberar seu carro cedinho. Senão meu motorista só ia chegar aqui na segunda-feira. Mas tá Não, bom. aí não dá. Obrigado Não aí, dá. Cris. Valeu mesmo. Deu bom. Gente, parabéns, de verdade. E olha, como é importante vocês se encontrarem e vocês falarem entre vocês e perceberem esse apoio. E vocês sabem que é uma coisa que eu percebo às vezes, e eu tenho tentado incentivar também em todos os níveis de liderança, gente. A gente ganha muito quando a gente pede apoio, assim, sabe, lateral. A gente só tem a ganhar mesmo. Então, parabéns por vocês fazerem isso, tá bom? Se eu tivesse uma ficha de acompanhamento aqui, ia dar uma ficha de acompanhamento positivo para você, Aguinaldo, e para você, Cris. Aguinaldo por pedir ajuda e Cris por oferecer. Sem contar que fica, sem contar que fica aí a referência, né, para os líderes que ficaram sem saber como fazer. E agora, não posso deixar o carro da RV, é o carro da RV. Eu preciso receber o carro da RV. Mas aí tem a questão também da parametrização do que tem para chegar, do que tem para sair. Então foi feito, juntou a equipe e no final deu tudo certo, serve para que eles usem a mesma metodologia para outras situações. Bacana. Muito bom, muito bem. Ó, eu vou falar dos novos líderes já para vocês, tá bom? Roberto, você tinha levantado a mão. Não desista, não, Roberto, pode ficar. Isso. Não, pelo contrário. Na verdade, eu tenho percebido bastante evolução na Marta com relação ao treinamento. A única coisa que eu ainda estou meio incomodado é que é o seguinte, ela não me procura para falar das ações. Eu é que tenho que ser a pessoa ativa e perguntar como é que está indo, como é que você está fazendo isso. Então, eu estou sentindo que ela ainda está meio morosa nessa parte de ser um pouquinho mais proativa. Tá, ok, tá bom. Ok, eu entendo. Vamos pensar nisso. É assim, deixa eu explicar para vocês como é que é essa abordagem, né? A gente estabelecer esses relacionamentos é tão delicado e tão depende de cada um também, do jeito de cada um, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu tenho tentado incentivá-los em alguns exercícios, conversar com vocês, tá? Enfim, mas alguns realmente, às vezes, pode ser porque não percebem tanta abertura mesmo,
outros podem pode ter um monte de possibilidades aqui, né? Pode ter vergonha, pode não saber como pedir, ou alguns até na correria, que nem a Adriana falou, né? Eu percebo que alguns já estão nos 100%, né? Então, se alguns já estão nos 100%, a Andressa também pode. Mas aí eu vou abrir meu coração para vocês, assim, tem gente que está 100%, mas nem sempre fizeram todas as práticas. Então, assim, importa fazer as atividades com qualidade, tá? Então, eu acho que é importante isso. Por isso que é importante fazer o acompanhamento, Roberto, pontualmente. O que eu diria para vocês? Eu acho que agora que eles já estão mais, a gente já está mais habituado a falar de treinamento, né? Porque antes parecia um bicho de sete cabeças. É tudo tão novidade, gente. É novidade usar essa ferramenta, é novidade, tudo é novidade. Agora que a gente já está começando, estou sentindo que está engajando mais agora, assim, uns 60% da turma, assim. Eu acho que vocês já podem incluir esse tema nas reuniões de trabalho de vocês, né? Então, tenham a iniciativa vocês. Às vezes a gente fica esperando que o líder tenha iniciativa, mas a gente não teve a iniciativa. Então, vocês podem ter a iniciativa. E aí é por isso, Roberta, eu não lembro se você estava na última reunião, mas a gente tem um canal lá no Lideração, que é o canal de comunicação com vocês, que vocês têm todas as práticas, todos os conteúdos. Se você depois tiver dificuldade para acessar, você pode falar que a gente te ajuda, tá? Então, assim, pega ali um dos conteúdos que você acha que de repente precisa abordar e traz para sua reunião de trabalho com ela. Falou, Marta, como que você está vendo isso? Ou então faz uma pergunta genérica mesmo. Como é que está até agora a trilha? O que mais fez diferença para você nesse conteúdo? Né? O que você mudou? Façam perguntas mais genéricas, se vocês não quiserem ir específicos sobre acompanhamento, sobre feedback e tal. Para começar a conversa, uma pergunta mais aberta assim é melhor, tá, Roberto? Então, coloca na tua reunião. Você faz reunião com que frequência com ela? Normalmente uma mensal. Uma mensal? Então, coloca na tua agenda mensal. Marta, então, deixa eu entender. Eu sei que vocês devem falar muito de resultado, né? Exato. Amplia a agenda, amplia os temas da tua reunião mensal. Você fala, Marta, esse mês, além de falar só dos números que a gente vai olhar e tudo mais, eu quero falar um pouco de você. Então, eu queria entender como é que está a lideração, o que ele trouxe de diferente para você, o que você aprendeu, o que está fazendo mais diferença. Faz essa pergunta, eu acho legal você incluir, Roberto, inclusive para você poder trazer na próxima sessão o que é que as pessoas perceberam, o que é que elas mudaram, tá bom? Perfeito. Faz essa abordagem. E isso, gente, se vocês, como gerentes, diretores aí, ainda não fizeram com a equipe de vocês, sugiro que façam, tá? Para que vocês possam, na última reunião, trazer, porque a gente vai fazer a avaliação da trilha. Então, trazer a percepção de vocês sobre o que é que vocês perceberam e o que é que a equipe de vocês falou sobre a trilha para vocês. Tá bom? Tá combinado? Tá. Então, eu vou deixar isso como essa é a tarefa de casa de vocês nas próximas semanas. Fazer esse follow-up, entender para quem está fazendo diferença, para quem não está, tá bom? E o que é que fez mais diferença e, principalmente, alguns de vocês já tinham trazido, o que é que a gente precisa para a próxima trilha, né? Então, o André já tinha te trazido percepções, a Adriana Oliveira me mandou também, André, Adriana... Ai, gente, eu não quero ser injusta com quem mandou. Mas que eu me lembro, o André, a Adriana e o Carlos trouxeram também percepções, tá bom? Tragam, tá? E aí, eu queria falar com vocês o seguinte, gente. A gente tem na trilha... vocês têm algum... Fala, Rê. Deixa eu abrir aqui um parênteses de percepções, né? Sim. E aí eu queria falar, colocar essa percepção aqui, porque eu acho que envolve também todo mundo, que é o amadurecimento da equipe de RH ponta. O que eu percebo
o quanto elas estão empenhadas a fazer o processo rodar, a dar o suporte para os gestores, para os líderes, né? Às vezes elas voltam com dúvidas, falando: olha, Renata, este ponto aqui, eles estão me perguntando e eu não estou conseguindo explicar para eles o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, e a gente trata. Então, assim, eu queria até colocar isso aqui e parabenizar vocês e também mostrar para vocês o quanto o RH Ponta também está dedicado. E eles estão, de fato, aproveitando bastante, viu, essas trilhas, viu? Então, parabéns para todos vocês aí, por dar esse suporte para as meninas, né? Os meninos também, o Clayton lá de Santa Catarina. De Santa Catarina, mas eles estão bem dedicados a fazer o negócio acontecer e ser uma ponta importante, né? Um suporte importante para vocês. Então, obrigada aí a todos. Adorei, muito bom, Renato, você ter trazido isso. Eu fiz, antes de fazer reunião com vocês, eu fiz reunião com os RHs, né? E a gente estava falando exatamente da ficha de acompanhamento. Nós trouxemos primeiro, enfim, a gente fez um exercício juntos, né, para olhar, trouxe uma ficha para elas me ajudarem a analisar, e a gente fez tanto a análise do preenchimento da ficha, que a gente sabe que existe uma grande dificuldade mesmo, e tudo bem, a gente está aprendendo, né? Então, estou também treinando os RHs para olharem criticamente para essas fichas, né? E foi muito boa essa conversa, inclusive, olhando para os conteúdos, né? E nós percebemos até uma oportunidade de melhoria, inclusive nessa ficha, que depois eu vou conversar com a Ângela e a Renata, que a gente está, inclusive, em período de atualização. Mas o que tem 2 pontos que eu queria trazer. Primeiro, a gente vai rever e talvez pensar em estruturar algo que seria mais uma avaliação de desempenho, com critérios, enfim, mas a gente vai pensar como vai fazer isso, vou conversar com eles a semana que vem, para de repente ajudar. E uma outra questão que é o uso da ficha só realmente para eventos ruins, né? Eventos negativos, para corrigir. Então, que eles trazem assim, a gente não tem uma cultura de reforçar aquilo que é bom. Então, a gente só aplica, só faz a ficha quando é ruim. E estávamos pensando, né, considerando que o engajamento, né, a motivação aumenta, quanto maior o número de feedback que o colaborador recebe, o nível de satisfação do colaborador, quanto mais feedback você dá, se você der ali 4, 5 feedbacks ao ano, por exemplo, o nível de satisfação dele aumenta, o nível de motivação aumenta. Ellen, mas o que isso faz de diferença? Colaborador motivado, aumenta engajamento. Aumenta engajamento, engajamento é preditor de quê, gente? Vocês sabem? Engajamento é preditor de resultado. Tá? Comprovadamente. Equipe engajada, mais resultado. Então, a gente precisa olhar mais para essa ferramenta e usar mais esse feedback como gerador de resultado e parar de ter medo de achar que porque eu estou elogiando o colaborador, estou dando parabéns, ele vai achar que ele vai ser promovido. Não é porque eu estou elogiando o colaborador, o desempenho do colaborador, que ele vai ser promovido. Se existe essa cultura na unidade de vocês, eu incentivo fortemente que vocês mudem isso. Mas ele vai me perguntar quando ele vai ser promovido. Você vai falar, então, eu estou dizendo que você está indo muito bem nessa função. É sobre isso. Que bom. Vamos ver, vamos pensar. Você pensa em ir além? O que você pensa em ir além? Para onde queremos ir? Eu posso te preparar para isso. Se a gente vai conseguir essa promoção ou não, isso não está na minha mão, né? Eu posso te incentivar, posso te apoiar e tudo mais, mas isso é uma decisão da empresa. E, inclusive, se existe uma cadeira ou não, né? Tem todo um cuidado aqui. Então, gente, a gente precisa começar a usar mais isso. E vamos pensar como é que a gente institucionaliza, né, essa avaliação. Alguém tem alguma ideia ou algum desejo sobre isso? Fala, Murilo. Então, eu sempre falo em reunião em relação a
já toquei nesse assunto de promoção, né? Não adianta abrir um processo seletivo interno, você se inscrever para aquela nova vaga sem saber pelo menos do que se trata, né? Então, a gente tem o Qualitim, que é o nosso sistema de gestão da qualidade, onde a gente tem os documentos internos e externos. E nos documentos internos, a gente tem todos os POPs, onde o colaborador ele pode estar lendo, tirando dúvida. Por exemplo, eu tenho um auxiliar que no futuro ele quer ser conferente, por exemplo. Então, vai ler o POP, ver o que é que o conferente faz. A gente tem aqui os conferentes, por que não vai tirar dúvidas com ele na prática, como é o processo? Né? Eu tenho um conferente, um auxiliar que quer ser assistente. Tá, a gente tem aqui os assistentes, os analistas. Vai, senta do lado dele quando tiver um tempo mais livre, pergunta como é o trabalho, pergunta como é a didática. Eu falo dessa forma porque comigo foi assim, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu busco muito, vou mais além, né? Então, quando eu cheguei na RV, eu tenho 15 anos de experiência como farmacêutico, porém, logística, zero experiência. Nunca tinha trabalhado com logística. Mas aí, quando eu entrei aqui na empresa, eu estava fazendo um curso técnico de logística que é oferecido pelo estado do Pará, e aí eu me inscrevi nesse curso porque era próximo da minha casa. Beleza, me inscrevi todinho, cheguei aqui na RV, e aí quando eu cheguei aqui, eu falei, não, como eu estou aqui, eu vou sugar o que eu tenho que sugar. E aí eu fui com pessoas que já tinham conhecimento nas suas áreas e fui aprendendo de cada uma delas. Tudo que eu tinha que saber de CLIF, de TMS também, de demandas, né, que não cabiam a mim, porque eu sou farmacêutico, então era mais da parte operacional, mas eu quis entrar no processo para entender. E aí eu sempre dou o meu relato de vida, de experiência, para incentivá-los. Né? E aí eu falo, olha, se você quer chegar ali, então veja com pessoas que já estão lá para você ir aprendendo. Para quando for para uma entrevista, se perguntarem, por exemplo, o que é o TMS? A pessoa ficar calada e não saber o que é uma minuta, o que é um CPE, enfim, estou dando exemplos, né? Então, sempre incentivo dessa forma. Maravilhoso, Murilo, muito bem. Muito bom a tua colocação na verdade, o que você está dizendo para você é o quanto você é exemplo para sua equipe, inclusive você incentiva, né, intencionalmente. O que eu vejo na tua fala é um incentivo intencional para isso, né? E é isso que a gente precisa, acredito que a gente, como gerente, como diretor, pode e deve começar a fazer mais vezes, né? Intencionalmente. Muito bom. André? Colaboro aí com a fala do Murilo, eu acho que é isso mesmo. Eu posso citar assim, 2 exemplos que a gente fala muito aqui. Eu tenho um exemplo pessoal, né? Eu joguei basquete 10 anos em São Paulo. E aí, para você conseguir sair de uma categoria de base e ir para a categoria de cima, né? E subindo as categorias, em todos os times principais você tem lá assim, ó, você precisa fazer 10 rebotes, 10 cestas, 10 assistências para ser escalado para o time de cima. Mesmo, então, assim, isso está claro. Aqui na RV, por exemplo, quando eu entrei para a operação, eu queria ser supervisor de operações. Eu sabia o que tinha que fazer, conhecer, entender para ser um supervisor de operações onde eu estava. Por exemplo, eu não tinha o Green Belt. E para ser supervisor de operações, eu olhei lá no quadro e falei, nossa, ó, preciso correr atrás de um curso de Green Belt. A gente precisa deixar isso muito claro na carreira dentro da RV. As pessoas precisam olhar para um mural de vagas, quando a gente vê a vaga ali, tem lá, pré-requisito, Excel, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E tem coisa que está no Oli lá, que nem o exemplo do Excel mesmo, está no Oli, está de graça, e eu tenho certeza que se a gente puxar hoje da empresa inteira quem fez o curso, deve dar próximo de 0. E amanhã ou depois vai abrir uma vaga e as pessoas não vão passar no processo seletivo de Excel. Quem está mais próximo da gestão, acredito eu, provavelmente vê a gente falar muito disso, né? Então, gente, Excel, o time do William, assistente, analista, a gente sabe decor quem já está pronto para o próximo nível, porque a gente sabe o nível de exigência e o nível de entrega de cada um. Mas e quem não está tão próximo assim da gente, entendeu? Às vezes eu tenho assistentes, analistas e até auxiliares, enfim, que poderiam ser tão bons quanto, mas por não estarem tão próximos da gente, ouvindo aquilo que a gente está falando, não tem essa mesma pegada que o Murilo falou, que eu super concordo, entendeu? Entendi. Eu acho que é uma boa... Isso neles.
uma coisa que a gente está estabelecendo em GRU 1, a gente pegou o time de treinamento com base até numa fala que tem no Líder em Ação. Você usou em um dos módulos lá, se eu não me engano, foi no Gestão do Tempo. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu sei. A gente está dissecando esse livro aqui em GRU 1 e já montou os 2 primeiros módulos para treinar toda a operação com base em os 7 hábitos que o auxiliar de operação precisa ter para uma entrega excelente. Entendeu? Que legal, adorei. E com base nos módulos certinho lá. Então, é como a gente, enquanto RH, fazer isso que o Murilo está fazendo, eu e com certeza os demais, ser amplificado. Sim, sim. Então, assim, quem Adorei. está próximo. Ixi, o André travou. Travou, né, gente? Foi o André que travou, fui eu. Foi o André, né? Tá, então o André Foi ele, travou. acho que deve ter caído lá. Então, legal essa fala dele, assim, eu acho que é uma boa abordagem, porque, assim, o tema carreira, a gente não entrou nessa trilha. Então, o tema carreira é um que a gente carrega para a próxima trilha, assim como uma base da legislação, pensando no DP, né, no departamento de pessoal, então, na importância, né, Oi, André. Oi, caiu aqui, mas terminei. Beleza, eu estava reforçando assim, primeiro, das coisas que você trouxe, carreira, eu acho que a tua provocação é legal para a gente pensar como é que a gente poderia abordar, inclusive, o assunto carreira, que é pensar qual é o próximo passo, que precisa para cada passo ali, né, dessa visão de carreira, e é um tema que a gente carrega para a próxima turma, para a próxima trilha. E, enfim, aí eu estava falando desse olhar, né, dos processos mais de departamento pessoal, que aí a gente está falando de folha, do ponto, dos benefícios, tá, não, uma base de legislação, que isso ajuda também, eles nos pediram, né, um curso sobre isso, tá? Então, são dois temas que, além de indicadores de desempenho e alguns outros que vocês já tinham pedido, a gente carrega para a próxima trilha. Oi, Cris. Fazendo um link aí com a fala dos meninos do Murilo e do André, existe um cuidado e um zelo que nós devemos ter também quanto ao incentivo para as candidaturas do PSI. Por quê? Vou compartilhar com vocês um caso que eu estou tendo aqui, acho que a Rê vai saber qual que é, o da Anne, Rê. Eu engajei, fazer uma rádio na unidade nossa de Messejana e solicitei que eles se candidatassem, que abrangia também aquela unidade. Aí falei no WhatsApp, olha, você estava me pedindo oportunidade, aproveita, tem um PSI, se candidata. É perto da sua casa, você está em Messejana, mas você pode ir para outra unidade da RV. Aí outro colaborador que estava atrás ouviu e falou para outros colaboradores em outra unidade da RV que eu estava incentivando uns e outros não. Mas foi dito na rádio, tem RAS, tem lista de presença, e essa moça ficou super chateada. Foi no RH, falou que o gestor estava incentivando uns e outros não, e que se esse candidato fosse aprovado e ela não, com certeza era algum problema com a RV Imola e não com a candidatura dela. Aí volta a primeira fala sua, né? Não é porque eu te elogiei que eu vou te promover. Quando eu vou ser promovido? Vai depender das minhas competências para aquela candidatura. Então, às vezes, o óbvio deve ser dito, principalmente para proteger a nossa fala. Sim. O óbvio deve sempre ser dito, Cris. A gente fala muito pouco. A gente fala muito pouco. Então, assim, como é que a gente muda essa visão? É exatamente falando mais sobre. E sempre nesses fóruns. E aí eu vou dizer para vocês, vou incentivar sempre que vocês façam reuniões com a equipe toda e tragam esses temas. Vocês precisam pensar, e aí cada um tem um jeito, gente. Como é que eu trago esse tema de uma maneira que a minha equipe vai se interessar? E aí, para que cada vez mais todos percebam. Então, assim, teve um processo, eu falei, essa vez,
Você não precisa esperar um processo seletivo para falar sobre carreira na RV. Você pode, de repente, pegar historicamente quantas promoções você teve na sua unidade, ou a gente pode pensar na própria RV, olhar o aproveitamento interno e dizer, olha, a gente faz, só que a gente tem critérios, nós temos programas estruturados para fazer isso. Né? A gente não promove assim, eu quero e tudo mais. Não. A gente dá a oportunidade das pessoas serem, inclusive, avaliadas sobre isso. A gente poderia fazer um processo interno sem fazer uma divulgação ampla para toda a equipe. Né? O gerente poderia indicar 2 ou 3 pessoas para serem avaliadas para isso. Mas a gente faz a divulgação no mural, pode se candidatar quem quiser, não precisa ser indicado pelo gerente, o RH vai avaliar. Então, a gente pode trazer esse tema. Oi, André? Voltou? Oi, voltei. Tá. Tem que ficar andando, procurando sinal aqui. Mas é só uma última colocação com base nisso que você falou. A gente tem algumas empresas que fazem um comitê semestral puxado pelo RH, já com todos os critérios que o RH elenca, presenteísmo, absenteísmo, enfim, todos os KPIs lá de RH, e aí já traz elencado um slide para cada pessoa com a foto. E aí nessa reunião de Ixi. Falhou. O André andou demais na Unicamp. Gente, vocês sabem que tem um participante que é o Lázaro, que ele tá lá na Unicamp, ele é de GRU e ele tá lá no Unicamp. E ele, gente, eu acho, posso falar? Quando as pessoas falam, não vou conseguir, mas eu lembro do Lázaro. O Lázaro, ele cata o celular dele e ele faz desse jeito para participar da aula ao vivo. Ele anda para cá, ele anda para lá. Peraí, Ellen, tem um sinal aqui, eu tô aqui. E ele não desiste de participar. Oi, André, você voltou? Eu voltei. Que tem um comitê puxado pelo RH semestral, e aí nesse comitê o RH leva já todos os critérios de RH, com a foto da pessoa, enfim, e os gestores que trabalharam com essa pessoa nesse semestre vão classificar eles em apto para promoção, manter na mesma posição para ganhar corpo, promover e desligar. É uma iniciativa muito legal essa também. E eu estou pensando, inclusive, André, muito, muito bom você trazer isso. E vou aproveitar essa fala do André para falar sobre como a gente vai fazer as indicações para os potenciais líderes, né? A gente tinha conversado isso na última reunião. Então, comecei a elaborar aqui algumas ferramentas que vão nortear isso. E uma das coisas que eu tinha pensado era depois para a gente conseguir decidir, trazer isso para uma discussão em comitê mesmo. Então, nós teríamos primeiro uma reunião nossa para eu falar. Aí eu vou abrir esse grupo, né, gente? Porque tem outros gerentes e diretores que não estão aqui, porque não tem necessariamente supervisor e líder na equipe, mas que a gente precisa pensar em potenciais. Então, vem outros gerentes para cá. Vocês vão ter um período para avaliar as pessoas que vocês querem trazer e tudo mais. A gente vai começar a estratificar, porque a gente vai olhar para potenciais líderes, né? E a próxima etapa seria a gente ter um comitê que fizesse essa calibração. Então, para que a gente possa abrir um número de vagas e também ter uma certa padronização no olhar dos colaboradores, sabe? E eu acho que isso também faz com que a gente amadureça enquanto gerente, assim, porque aí a gente consegue, como eu vou dizer, entender, calibrar até o nosso peso de avaliação, porque, e aí eu posso falar do lado do RH, acompanhando avaliações de desempenho, você vai ver aquele gerente que pontua a equipe, vai assim, super criterioso, a equipe tem a pontuação mais baixa, tem aquele que você olha, tem todo mundo uma pontuação ótima, você fala, nossa, a gente precisa chegar nesse meio tempo aqui, nesse meio termo, sabe? Todo mundo mais ou menos com o mesmo olhar. Então, a gente consegue
manter uma certa uniformidade na empresa, né? Para reforçar a sensação de justiça, né? Mas eu gostei muito da ideia, muito bom, André. Ó, para a gente ir caminhando para as últimas questões, a menos que vocês queiram trazer mais alguma coisa, mas eu queria falar de duas coisas. Eu dei uma pincelada de como vai ser os potenciais talentos, mas eu ainda vou consolidar isso para depois a gente poder conversar. Eu convoco vocês para a reunião para a gente poder falar como vai ser o processo, primeira coisa. Segunda coisa para a gente, nesse período, nessas próximas semanas, nós vamos indo para o final da trilha 1. E eu quero dizer para vocês o seguinte: à medida que as pessoas vão passando pela trilha e vão vencendo cada um dos cursos, vão fazendo as provas, elas têm certificados individuais dos cursos, certo? Terminou um curso de técnicas de feedback, fez a prova, passou, tem o certificado, ele gera o certificado. Então, quem terminar a trilha vai ter todos os certificados por curso, ok? Bom, só que nós vamos ter uma certificação adicional, que vai ser uma certificação da trilha, que vai ter alguns critérios que a gente vai precisar olhar. E aí, isso vocês precisam, inclusive, conhecer, eu vou formalizar para eles, para vocês saberem, tá bom? Quais são os critérios que a gente vai usar? Primeira coisa, para a pessoa receber a certificação da trilha, tá? Ela precisa ter concluído todos os 10 cursos da trilha até 7 dias após a última aula ao vivo da sua turma. Essas são as turmas e esse é o limite que eles podem concluir. Mas, Ellen, como é que eles podem concluir depois da aula ao vivo? Gente, pode acontecer de uma pessoa estar em férias, uma pessoa, sei lá, acontece, tá bom? Então, dei um períodozinho aqui de 7 dias a mais para eles terminarem todos. Ter participado de, no mínimo, 3 aulas ao vivo na trilha 1. Então, eles tiveram 5 aulas, vão ter, né? 5 aulas ao vivo. Para ter a certificação, um dos critérios é ter participado ativamente de 3 aulas, tá bom? Por que eu falo ativamente? Porque tem gente que entra um pouquinho na aula, mas que não interage. E a gente fala com a pessoa não responde. Então, eu sei que a pessoa está lá, mas não está. Só está logada. Quando isso acontece, para vocês saberem, eu derrubo a pessoa, tá? Não tem jeito da pessoa ficar sem estar responsiva na sala. Porque tem aula em grupo, eles estão interagindo em grupo. Não tem condição de eu manter a pessoa assim na sala, tá? Então, tem que ter participado 3 aulas ao vivo. Ter preenchido os formulários disponíveis em algumas práticas. Tem 2 aulas que tem formulário em que ele preenche e manda a resposta. No formulário, eu acompanho por lá. Tem que ter respondido isso. Porque tem gente que vai batidão em todos os vídeos, não faz as práticas e não responde lá também. Isso acontece, tá, gente? Se não fez, ele não vai atender o critério, não vai ser certificado na trilha. E ser aprovado em todas as provas da trilha. Então, tem que ter feito todos e ter sido aprovado nas provas da trilha. Tá? Esses são os critérios para receber a certificação da trilha 1. Renata, a gente pode falar o que vai ser a certificação? Pode? Você quer falar? Eu falo. Pode. Eu estava procurando o botão aqui. Para destravar, a gente vai ter um pin. Sabe o que é um pin? Tipo um botãozinho, assim, em formato de estrela, para eles colocarem no crachá. Então, eles vão receber. Gente, você não está entendendo. A Renata cuidou disso com cuidado. Quando eu vi, porque vai ter uma caixinha com uma mensagem, assim, ela cuidou, assim, num detalhe que foi maravilhoso. Pode pedir para ele assinar. Eu vi a cara da Patrícia e falei, como assim, né? Patrícia, está aprovado.
Não, tá aprovada. A Paty perguntou se a gente já conseguiu a assinatura do Roberto. Eu falei, isso a gente não viu, mas eu posso verificar aqui. Tá ótimo. Então, assim, vai Não, ser. tá, pode e aí, seguir, agora é só detalhes. tá. Depois eu vou pedir para vocês fazerem um momento bem especial com a equipe de vocês, para vocês entregarem. Então, eles vão receber isso numa caixinha, tal. É um PIN que eles vão colocar. E aí, óbvio, gente, que tem objetivo, assim, ele vai colocar e vai ficar à mostra para a equipe toda. Quem participou e atendeu todos os critérios vai ter isso. Isso diferencia, é um reconhecimento, é uma ação de reconhecimento, tá, gente? Fora que é uma estrelinha bem bonitinha, tá? Então, isso começa já. E aí, então, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou mandar para vocês os critérios. Lembrem de reforçar. Eu vou mandar comunicado para eles também, mas lembrem de reforçar, porque eu não quero ver ninguém chorando depois que por que eu não recebi estrela. Porque se o cara não participou de 3 aulas ao vivo, não vai receber. Tá bom? Tá entendido? Porque aí depois, né, Cris? Dá aquela coisa? Fala, André. Depois é problema, viu, Ellen? Então Eu vou é falar bom reforçar. Eu vou falar só para cutucar a Renata. Vixe. Já deve até saber o que eu vou falar. Os gerentes Já que sei. participaram Já dessas sei. reuniões aqui também receber. Eles querem. O André quer receber uma estrelinha também. Gente, a gente pode. Eu posso fazer um critério. Primeiro, ter feito as aulas e ter feito. Vão receber se fizerem as aulas e forem certificados. Primeiro critério. Porque, gente, posso falar, quando eu gero a relação de quem fez os módulos, vocês acham que vocês não vêm junto? Vocês acham que eu não vejo se vocês entraram lá ou não na trilha? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês acham que eu sou passa? Então, a primeira coisa, fazer a trilha. Nós vamos pensar nisso, mas a primeira coisa é fazer a trilha. E ter vindo nas reuniões, óbvio, isso com certeza. Eu acho super justo, André. Muito bom. Maravilhoso, adorei a provocação. Não é para Renata, é para mim também. Oi, Júlio. Que eu não tinha colocado isso aí, não. Oi, Júlio. Deixa eu fazer uma pergunta sobre, no caso do Hélio, por exemplo, você falou de 3 aulas ao vivo, né? Ele não participou de uma, acho que de uma porque ele estava de férias, agora teve outra dia feliz dele. Isso Fez conta ou não? 2. Isso conta? No caso que ele teve ausente em 2 por ele estar de férias e dia feliz no caso. É horrível, né? Mas conta, sem dúvida. Ó, são 5. Ele veio em 2, que eu sei, porque ele veio na reunião de abertura e depois ele veio depois que ele voltou de férias. Se ele não tiver de férias, ele participa. Ele participou. E agora tem mais uma. Ah, tá. Ele vai completar as 3. Realmente Eu ele vai me sei perguntar. dessas. E a que eu não participei porque não porque eu não quis, é porque eu estava de férias. Eu sei, mas tudo bem. Por isso que das 5 eu contabilizei só 3, Júlio. Porque eu imaginei que pudesse acontecer. Eu falei, uma por conta de férias, ou 2 por conta de férias, ou assim, putz, tem um problema terrível na operação e não consegui em outra aula também. Então, 3 é um volume, assim, quem está engajado de verdade fez no mínimo 3, no mínimo. Tá bom? Ok. Vamos fechando a nossa reunião, gente. Então, lição de casa, tá? Lembrar, abordar esse tema na reunião que vocês têm, semanal, quinzenal, mensal, não sei, com os participantes da trilha. Como tá, o que você aprendeu e tudo mais, porque na última sessão vocês vão trazer isso aqui para o depoimento, tá bom? Quero saber como foi. A gente vai trabalhar sobre isso. Segundo, outra coisa que vocês precisam falar para eles, reforçar os critérios. Para ter participado, né, para ter a estrelinha, não fala que é estrelinha, fala para ter a certificação, vai precisar ter atendido todos esses critérios.
Ah, ele já perdeu. O que que ele faz? Espera a inscrição dos novos, esse é meu último tema, e vai entrar na trilha de novo. Entendeu? Vai botar lá na trilha, aí tem que ir na trilha outra vez. Olha só, aí vai participar das reuniões ao vivo para ter estrelinha. Que não é, vocês concordam para mim que não é justo a gente dar uma certificação, tratar igual quem foi, quem não foi? Não dá, né, gente? Né? A gente precisa realmente diferenciar. Ah, mas não foi. Recebeu quem atendeu esses critérios. Ah, mas eu quero. Tá bom, então vamos de novo na próxima turma que a gente vai ter em breve. Então a gente vai ter uma outra turma agora para quem? Para os novos. Então, o que que nós vamos fazer? O que que a gente pode fazer, tá, gente? A gente pode liberar a trilha para eles assistirem às aulas. A gente pode liberar. Eu quero ouvir só o que que a Renata e a Patrícia acham, mas eu penso que eles poderiam percorrer a trilha e fazer as atividades, não tem problema. Aí, só o período... Os novos? Sim, para eles terem acesso ao conteúdo, entendeu? Porque qual é a previsão de começar uma outra turma? É na segunda quinzena de maio. Então, a gente tem ainda mais aí uns 45 dias, é bastante tempo. Então, qual é a ideia? Liberar os conteúdos da trilha, para quem quiser percorrer, pode percorrer, tá? E depois ele vai começar, em maio a gente começa as aulas ao vivo, porque o que faz diferença mesmo ali, muitas vezes, são as aulas ao vivo também, essas trocas. Tá bom? Então, vamos liberar os conteúdos para os que chegaram, para eles irem treinando, e depois a gente inclui eles na trilha mesmo, para eles fazerem aula ao vivo aqui, vivenciar algumas coisas, resolverem os estudos de casa, como a gente faz juntos aqui. Tudo bem? Tá bom. Fechou? Fechou, Cris? Isso te atende momentaneamente? Atende sim, Ellen. Já é Legal. um parecer para dar para ele, para o líder. Ótimo, ótimo. Então a gente já libera. O que mais? Renata, esqueci alguma coisa? Não. Patrícia, É isso. esqueci alguma coisa? Eu queria só aproveitar o momento também e comentar que a gente liberou a norma de conduta ética para todos os colaboradores. Não. Não? Ah. Então já está liberado. Mandei um e-mail para os gerentes operacionais e mandei para os RHs pontas para já iniciar essas tratativas. E hoje mesmo a gente já deve estar nos murais, aí o pessoal dos RH já deve estar colocando no mural, pedindo para todos os colaboradores fazerem esta leitura, né, do documento que está lá no UniRV Imola. Tá? A norma de conduta ética é um documento que já existia, a gente atualizou. É um documento que, inclusive, esse grupo aqui já assinou, já leu lá atrás, né, em 2023. Começo de 2024. Comecinho de 2024, então já é de conhecimento nosso. Agora o que a gente está fazendo é expandindo para todos os colaboradores e pedindo para eles assinarem um termo, tá? Então tem data, e aí eu gostaria de contar com o apoio de vocês para fazer essa cobrança, né, dos colaboradores aí para fazer a leitura e assinar esse termo no prazo. A gente tem até o final de abril para receber todos os termos. Gente, quero convidar vocês a entrarem lá na trilha de vocês e virem e assistirem o curso das Ética a Favor da Liderança, que é onde a gente fala das normas de conduta ética, tá? Esse é um documento de base para qualquer líder da RV Imola, tá? Vocês precisam saber esse documento do começo ao fim, decore salteado, tá bom? Principalmente os que mais afetam vocês. Então, vocês precisam saber o que é que está descrito lá, porque aquilo tudo é para todas as unidades da RV. Mas vocês vão ver que, dependendo da unidade, tem algumas regras adicionais. Então, aquilo é para todo mundo.
mas aqui na minha unidade eu posso ter uma adicional ou não. Então, é muito importante que vocês olhem esse documento atualizado. A gente falou sobre esse documento na nossa reunião de março de 2024, tá? Inclusive, vocês fizeram alguns apontamentos e a gente fez uma melhoria no documento que a gente tinha mostrado. No final do ano passado, nós fizemos uma atualização no que diz respeito às relações... familiares, né? As relações familiares dentro da empresa. Isso. Então, leiam especificamente esse tópico de relações familiares para vocês se atualizarem, porque essa norma de conduta, inclusive, faz parte do contrato de trabalho de todos os colaboradores. Então, não cumprir essa norma de qualquer norma que está ali é considerado sério. Lógico, você tem questões, né? Algumas são mais... algumas são mais graves, outras menos graves, tá bom? Mas se estar lá é porque é uma decisão da empresa. É um documento estratégico. E vocês precisam fazer, e vocês são os guardiões disso. Vocês são a pessoa que vai impulsionar, garantir isso dentro da unidade de vocês. A gente pode fazer um treinamento pontual agora, mas nada vai substituir o acompanhamento diário, semanal, mensal de vocês junto às equipes, tá? E quando um colaborador não cumpre aquilo, sim, isso é responsabilidade de vocês. E se ele não cumpriu e você não corrigiu, isso é um problema. Tá bom? E se ele cumpre e você não elogia, também é um problema, que você não está reforçando o engajamento da tua equipe. Murilo, diga. Então, eu não lembrava mais desse documento, né? Quando a gente entra aqui na empresa, a gente assina tanto documento e faz leitura de tantos documentos que cai no esquecimento de fato. Só que aí, em uma aula da trilha, foi falado do documento e aconteceu uma situação e eu juntei as duas informações, o que foi falado na aula e o acontecimento no CD. E aí, eu solicitei por RH esse documento atualizado, me mandaram tudinho, eu dei uma lida, e a gente teve uma parceria com a Open English, onde reuniu todos os colaboradores. E tinha muito colaborador, por sinal, tinha uns 70, eu acho. E aí eu falei, Fernanda, que é assistente de RH, bora aproveitar e fazer logo uma reunião mostrando detalhadamente esse documento de normas e condutas. E foi o que a gente fez. A gente leu de ponta a ponta o documento e todo mundo assinou uma lista de presença. Só que aí, ontem a Fernanda falou comigo, Murilo, a gente agora vai fazer pela trilha, tudinho, e vai ter um documento para todo mundo assinar, e aí a gente vai começar essa semana já colocar para frente. Maravilhoso. Muito bom. Inclusive, a Fernanda comentou, viu? Parabéns. Acho que ela falou que quando a gente disponibilizou, vocês já correram para fazer esse treinamento. Ela falou que vocês passaram item por item, né? Achei sensacional, porque aí já tira a dúvida ali na hora, né? Muito bom, viu? Parabéns. Obrigada pelo apoio. Isso. Imagina. Eu estou correndo atrás de tudo, né? Para a gente deixar tudo alinhado. Inclusive, hoje até teve uma fake news aqui. Hoje não, né? Esses dias agora teve uma fake news que já chegou lá no outro galpão. E aí eu disse, não, bora acabar com essa fake news hoje. E aí eu fiz uma reunião no outro galpão, fiz uma reunião aqui, eu disse, gente, quem aqui está no grupo do RH? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo, sem exceção. Isso que está ocorrendo, que estão falando, foi falado oficialmente no grupo? Foi documentado? Não foi. Então, se não foi, não existe. Todo mundo está ciente? Aí todo mundo, todo mundo está ciente. Então, pronto. Então, bora voltar às atividades do dia. Aí, Cris, como acabar com fake news? Murilo, o trem é pesado, hein? É isso. Mas é exatamente isso. Muito bem. Gente, isso aí é gente. Já tem uma novidade. É isso, Murilo. Isso é trabalhar com gente. Não tem... mas é isso. Bem-vindo à função de gerentes e diretores. Mas sabe o que é gostoso? É viver a evolução.
É participar da evolução, é ver a diferença na evolução das pessoas, é poder evidenciar histórias de superação. Hoje eu tenho uma moça que eu estou prospectando ela para líder e ela entrou como serviços gerais. Então, ela fez a faculdade, fez os cursos de Excel, Renata Caroline, e vem se destacando, como o André falou, conheceu a função, desempenhou a função, pediu para aprender, então está pronta, está só participando dos processos que precisa ser participado, e ela não acredita, Ellen, que um elogio é uma promessa de promoção. Então, isso é Ótimo! muito importante. Isso é muito Isso é muito importante. legal. Eu acho que eu já contei para vocês, né, que eu recebi esses dias uma mensagem no Instagram, uma mensagem no privado, que a pessoa tirou uma foto de um post-it com a estrelinha que eu deixei para ela. Eu fiz ele me mandou falar, olha o que eu ainda tenho. Era um post-it que tinha uma estrelinha e uma mensagem de uma coisa muito legal que tinha acontecido, que ela tinha feito. E aí ela me mandou no Instagram assim, olha o que eu ainda tenho. Eu nunca esqueci isso que você me mandou, tal. Olha, foi uma coisa pequena, gente. Eu fiz um post-it com um recadinho, elogiando. Pequenas coisas que fazem a diferença, né? E eu acho que ela tinha, até eu elogiei porque ela tinha terminado e ela não tinha feito hora extra, acho, no dia anterior. A gente estava na missão redução de hora extra. Então, as pessoas nunca vão esquecer isso. Essas coisas que são diferentes, que marcam, as pessoas não vão esquecer, gente. E isso faz toda a diferença no desempenho, tá? No que as pessoas entregam. Verdade. O que mais? Vocês querem trazer mais algum tema? Não, acho que era Fechou? isso. Tá. Então, agora a gente vai se encontrar dia 9 de abril, 9 de maio. Tira o compartilhamento da sua tela para eu ver vocês grandão, que eu tô vendo vocês tão. Ai, agora melhorou. Eu tô vendo vocês tão pequenininho aqui no canto do meu. Não sei, eu tô quase entrando aqui no computador. Ai, gente, perdão. Ó, abri, tirei. Ó, então agora a gente se encontra de novo dia 9 de maio para fechar a trilha e falar sobre a próxima. Isso falando da trilha de lideração, tá bom? Mas provavelmente a gente vai fazer uma reunião antes para falar da avaliação dos potenciais líderes para a gente inscrevê-los na próxima turma do lideração, tá bom? Também, tá bom? Fechamos. Show. Então tá ótimo. Vamos tirar uma foto nossa? Vai ser medindo tirar foto nossa. Vamos, Adriane e Murilo. Deixa eu parar a gravação aqui. Já chega. Gente, minha câmera deu pau aqui. Parou de... Não consigo ligar mais. Sério? Ó, o Sério. TI Cadê aqui, o o André Fábio tá na também? ligação Aí, ó. aqui, ó.